Meus irmãos e amigos, saúdo a todos com a santa, gloriosa paz do Senhor. É com muita alegria que eu venho até você nesse exato momento para trazer uma vez mais uma porção da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a constituição pastoral. Mas antes de falar sobre isso, meus amados irmãos, eu quero que os amados abra a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 13 e o versículo 17. Epístola aos Hebreus, capítulo 13, verso 17. E depois, os amados irmãos, abra na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 11. Eu quero que os amados irmãos façam essa leitura responsiva aí na sua casa, tá bom? Mas eu quero falar sobre a constituição pastoral ou a constituição dos pastores. Existe, meus amados irmãos e amigos, algumas pessoas por aí afora que pregam dizendo que Deus não deixou pastor. Eles dizem que o pastor único e verdadeiro é o Senhor Jesus. Jesus é o pastor, o sumo pastor dos pastores. Mas eu quero dizer para você que está me assistindo nesse exato momento, que Deus, Ele deu e constituiu pastores para a igreja, para cuidar do rebanho, para cuidar do povo de Deus, para cuidar das ovelhas do Senhor. Quando eu mandei os amados irmãos ler Hebreus capítulo 13, verso 17, lá está escrito que obedecei aos vossos pastores, porque são eles que velam pela vossa alma, para que façam isso com alegria e não chorando ou gemendo. Irmãos, Deus constituiu pastores para cuidar da igreja. Quando eu mandei os irmãos ler lá em Efésios capítulo 4, verso 11, é porque lá o apóstolo Paulo vai citar algumas classes ministeriais. E nessa classe não deixou pastores. Jesus é o pão na vida daquele irmão. Ele tem o dom, ele tem a capacidade, ele tem o chamado divino. Englobando-se assim naquela classe que o apóstolo Paulo falou em Efésios capítulo 4, verso 11, que alguns ele constituiu para pastores. Já o chamado pastor é aquele que quer ser pastor a todo custo. É aquele que quer ser pastor a todo custo. Estuda para ser pastor. Abre igreja para se dizer que é pastor. Mas quando você olha os frutos, quando você olha a vocação, não tem nada a ver com o pastorado conforme a Bíblia ensina. E o que é que a gente deve fazer? Criticar? Julgar? Não. A gente deve orar. A gente deve orar e ensinar a esses irmãos que, dentro da palavra, que a vida de pastor não é como eles imaginam. Tem pastor que é pastor mesmo, chamado de Jesus, verdadeiro pastor, com vocação, com chamada da parte de Deus. Mas tem aqueles que não tem nada a ver com o chamado pastoral, que é ser pastor não pelo amor às ovelhas, não por amor à obra, mas por amor à renda
ao benefício que é otorgado àquele pastor quando ele toma de conta de uma determinada congregação ou de um determinado campo. E eu concordo pela Bíblia que o obreiro é digno do seu salário. Pastor que é chamado por Deus deve ser cuidado pelas ovelhas, pela igreja do Senhor. Mas tem outros que não tem nada a ver com pastorado. Só quer ser pastor por causa do status. Só quer ser pastor por causa do nome. Só quer ser pastor para granjear riquezas e benefícios para si através da lã das ovelhas. E eu não quero que você fique com raiva de mim, meu irmão. E eu não quero que você fique com raiva de mim, meu irmão, minha irmã, porque é a Bíblia quem diz, é a Bíblia quem ensina. Eu também não estou aqui dizendo que você foi ou não chamado para o ministério, eu não sei. Esse chamado aí é com você e com Deus. Eu não me envolvo, eu não me meto no chamado de Deus na vida do homem. Cada um Deus trabalha de uma forma, cada um Deus trabalha de uma maneira. Mas são estudos, são reflexões que eu faço com você, para você entender, dentro da Bíblia, que o chamado de Deus é diferente do chamado do homem. Para encerrar minha participação nesse momento, você olha para Saul, por exemplo, você vê Saul preparado para a guerra. Você olha para Davi na visão humana, mas não vê Davi com condição nenhuma de ser rei de Israel. Bem assim, eu trago essa reflexão para você aí. Você vê irmãos que têm chamado de Deus, têm vocação de Deus, mas falta alguém que lhe dê oportunidade. E tem outros que não tem nada a ver com o chamado divino, mas dão oportunidade e em vez da obra ir para frente, começa a regredir para trás. Em vez de apacentar, apacenta, e a obra de Deus sofre com isso tudo. Deus te abençoe. Se inscreva em nosso canal do YouTube, programa Palavra de Paz, e no canal do YouTube Mari Cacheada. Vai lá, seja um inscrito nosso, abençoe nosso canal, programa Palavra de Paz, seja um inscrito nosso, canal Mari Cacheada, seja inscrita minha esposa, e também o canal Internalizando do meu pastor e amigo Edson Pantaleão da Silva. Deus abençoe. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra e nem a erva cresça, há um Deus do céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador,
que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvo